Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho de hoje fala-nos que Jesus regressou a Nazaré. Jesus, nesta altura, já vivia em Cafarnaum e regressou a Nazaré, onde tinha vivido a sua infância, a sua juventude, depois de ter regressado com Maria e José do Egito. E diz que, segundo o seu costume, entrou na sinagoga num dia de sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe então o livro do profeta Isaías e Jesus, ao abrir o livro, encontrou a passagem que estava escrito. Então cita o profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou para proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Depois Jesus enrolou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. E diz o Evangelho que estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Então disse-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Ou seja, Jesus diz que esta frase que ouvimos, que ele leu do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, etc., cumpre-se de um modo especial nele. Mas não é só nele. Ele diz-nos também, a cada um de nós, que temos uma missão que cumprir. Ou seja, Jesus vem à Terra para nos salvar e o maior fruto da cruz é o envio do Espírito Santo. É podermos viver na graça de Deus, poder ter o Espírito Santo dentro de nós. Por isso, o Espírito do Senhor está sobre mim, que Jesus diz. Cada um de nós pode dizer a mesma coisa em relação a si. O Espírito do Senhor também, se nós nos predispomos a isto, vem sobre nós e nos indica a missão que temos que cumprir nesta terra. Essa missão é o que a Igreja chama de vocação. O que é uma vocação? A vocação é o que Deus tem pensado, a missão que Deus tem pensado para cada um de nós cumpra nesta terra. É uma missão que é preciso descobrir, qual é que ela é e aderir a ela. A juventude é uma época na vida em que tomamos grandes decisões. O Papa, na exortação apostólica que escreveu aos jovens, diz que há decisões que se tomam na juventude que vão configurar a própria vida, evidentemente. Pois a decisão de que é que eu vou trabalhar, vou seguir esta profissão, vou seguir aquela outra, vou estudar isto, vou estudar aquilo, e depois a decisão de casar-se, com quem é que eu vou casar, se Deus chama uma pessoa pelo caminho do casamento, ou se me vou entregar completamente a Deus, sem a mediação do amor humano, que chama-se o caminho do celibato apostólico. Mas, claro, são decisões que configuram a nossa vida. Mas a decisão mais importante é precisamente aquela que responde a esta pergunta: o que é que eu vou fazer com a minha vida? O que é que eu vou fazer com a vida que Deus me deu? E da resposta a esta pergunta depende de muitas coisas, porque nós não nos demos a vida, mas nós temos que administrá-la, nós temos que vivê-la com sabedoria. Não vivê-la de qualquer modo, não ir andando simplesmente, mas perguntar-me: Senhor, o que é que queres de mim? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu caminho para chegar a Ti? Qual é a missão que eu tenho que cumprir nesta terra? E Deus nunca complica a nossa vida. Há pessoas que têm medo de perguntar isto a Deus porque pensam: Deus vai-me complicar a vida. E é exatamente ao contrário. Deus nos simplifica a vida. Porque nos indica qual é a sua vontade, um sentido da vida que evita que digamos assim, que ponhamos como ideais na vida coisas que não são. Deus dá-lhe um sentido à vida. Reparem como há pessoas que vivem sem sentido nesta vida. Há pessoas para quem o sentido da vida é o fim de semana. Por isso, à sexta-feira estão eufóricos, entusiasmados, etc. Maravilha. E depois, à segunda-feira, têm uma depressão e vão recuperando durante a semana. Ora, é absurdo que o sentido da vida de uma pessoa seja o fim de semana. É uma coisa boa? Sim, mas não pode ser o sentido da vida de uma pessoa.
Nem o sentido da vida pode ser da vida de uma pessoa pode ser aquilo que vai comer, ou aquilo que vai beber, ou onde é que vai divertir-se. Tudo isto são coisas boas em si, se usadas do modo correto, mas não podem ser o fim da vida. Não podem ser o sentido da vida. E Deus estabelece com cada um de nós um diálogo de salvação. Se tu e eu rezamos todos os dias, e os 10 minutos com Jesus nos ajudam a isso, se tu e eu perguntamos, Jesus, o que queres de mim? Qual é a missão que eu tenho que cumprir nesta terra? Deus vai nos respondendo, não de repente, mas vai pouco a pouco. Faz isto, evita aquilo, né? Deixa-te levar por aqui, etc. E vamos sendo dóceis ao Espírito Santo, que nos vai indicando aquilo que Deus quer para nós. Por isso o Espírito do Senhor está sobre nós. Também nos ungiu, fomos ungidos no dia do nosso batismo, no dia que fomos confirmados, que recebemos o crisma, fomos ungidos para uma missão, para sermos bons cristãos, para ajudar tanta gente. Nasci para algo, a vocação identifica-se com essa missão que tenho que cumprir. E temos que aprender a ouvir a Deus. E como é que eu ouço o Espírito Santo que está na minha alma em graça? Se nós vivemos na graça de Deus, o Espírito Santo está dentro de nós. Como é que eu me predisponho a ouvir melhor o Espírito do Senhor, né? Que também está sobre mim, que também está dentro de mim e que também me fala? Por um lado, o amor ao silêncio. Nós necessitamos de momentos de silêncio no nosso dia, para estar a sós com Deus. E atenção, que a vida atual não facilita nada isto. Por isso tu e eu temos que encontrar momentos para falar só com Deus, para estar só com Deus. Se não temos esse amor ao silêncio, não conseguimos refletir sobre a nossa vida, não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque ouvimos tanto ruído exterior ou interior, porque também há ruídos interiores, que não nos permitem ouvir a voz do Espírito. Depois lermos bem a Sagrada Escritura, os Evangelhos, não como quem quer ler simplesmente uma história, mas pensando, Jesus, sei que isto é palavra de Deus, que ilumina a minha vida. O que é que tu me queres dizer com esta passagem da Escritura? O que é que tu me queres dizer com esta passagem que acabamos de ouvir? Não é? O Espírito do Senhor está sobre mim, que tu disseste em relação a ti, mas que eu posso dizer, como acabamos de ver há pouco, em relação a mim, eu posso dizer, o Espírito do Senhor também está sobre mim, também está comigo. E depois, ler bem o que nos acontece na vida. A vida em si, uma vez ouvi esta frase e achei muito interessante, a vida em si não nos ensina nada. O que nos ensina é a leitura que nós fazemos dela. Ou seja, se uma pessoa não para refletir no que lhe acontece, a pessoa pode ir vivendo, mas sem aprender muito. Por isso não basta simplesmente ter experiências na vida para aprender muitas coisas, não é? É preciso refletir sobre as coisas que nos acontecem. E perguntar-nos, não é? Se isto está de acordo com a vontade de Deus, se Deus quer isto para mim. E quando fazemos as coisas bem, agradecer a Deus. E quando fazemos mal, pedir perdão. Mas temos que refletir. Por isso necessitamos desses momentos de oração. E então, ao refletir sobre a nossa vida, sobre o que nos acontece, Deus, vamos percebendo a voz de Deus, que nos vai falando, o Espírito do Senhor que está sobre nós e que nos vai indicando o caminho da nossa vocação, da missão que temos que cumprir nesta terra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.